Nesta apresentação de vídeo única, exploraremos os ensinamentos profundos do estoicismo, uma filosofia enraizada na Grécia Antiga, e o seu significado duradouro na conquista das vicissitudes da existência contemporânea. Vamos embarcar em uma exploração mais profunda dos 25 princípios indispensáveis do estoicismo, que possuem o poder de transformar sua abordagem em relação às provações e tribulações. Se você é novo nesta plataforma, por favor, inscreva-se e expresse seu apreço por este conteúdo para nos ajudar na produção de material mais valioso no ano de 2024. O estoicismo tem servido como uma fonte eterna de inspiração, permitindo-nos enfrentar as adversidades, alcançar a tranquilidade interior e manter um senso inabalável de compostura. Porém, este vídeo transcende a mera sugestão de ações. Ele mergulha em profundezas de longo alcance. Além disso, nos aprofundaremos no domínio do estoicismo em nossas vidas e exploraremos os 7 comportamentos que devem ser evitados, de acordo com seus ensinamentos. Estas ações prejudiciais têm o potencial de impedir o desenvolvimento pessoal e a busca de uma existência com propósito. Para iniciar a nossa jornada, devemos primeiro nos familiarizar com os 25 princípios que fortalecem a nossa disposição mental. Posteriormente, iremos citar as 7 ações que devemos evitar ao nos expor emocionalmente. É importante compreender o fato de que certos indivíduos podem explorar esta situação para causar danos. Lamentavelmente, a dinâmica do sadismo e da inveja permeia vários domínios, incluindo locais de trabalho, círculos sociais e famílias. Adquirir a capacidade de proteger suas vulnerabilidades é extremamente valioso. Imagine-se como uma árvore em meio a uma tempestade violenta. As folhas podem tremer e os galhos dançarem, mas o tronco permanece firme e firmemente plantado. Neste vídeo, você conhecerá o conceito de resistência silenciosa. Ele investiga a arte de permanecer resiliente diante dos desafios e como reforçar essa resiliência para que as lutas externas e internas não tenham um impacto negativo sobre você. Além disso, nos aprofundaremos nos profundos princípios estoicos defendidos por Epicuro, um filósofo altamente estimado. Esta jornada promete ser uma exploração emocionante da autodescoberta através das lentes do estoicismo. Em nossa jornada, perceberemos que o verdadeiro poder não reside no forte estrondo do trovão, mas no brilho calmo e pacífico da luz que ilumina nosso caminho. Comprometemo-nos de todo o coração nesta empreitada, eliminando todas as distrações e direcionando o nosso foco para este processo de aquisição de conhecimento ao nosso lado. O princípio inicial da filosofia estoica, que serve como um dos seus princípios fundamentais, coloca grande ênfase na importância da escuta atenta, em vez do falar incessante. Esta noção, frequentemente associada a Epicuro, sublinha a importância de valorizar o ato de ouvir, em vez de manter uma conversa constante. Num mundo onde inúmeras vozes clamam por atenção e as opiniões são rapidamente moldadas e expressas, a capacidade de ouvir com atenção e compaixão surge como uma personificação pioneira de sagacidade e autoconsciência. A arte de ouvir, superando o ato de falar, não só exemplifica a deferência para com o próximo, mas também serve como canal para cultivar o recato e adquirir conhecimento. Quando optamos por acalmar as nossas próprias vozes e criar espaço para os pensamentos e opiniões dos outros, expandimos a nossa compreensão do mundo e melhoramos os nossos próprios encontros de vida. Através da escuta cuidadosa e atenta, temos a oportunidade de absorver sabedoria, perspectivas e formas de compreensão diferentes das nossas. Isto contribui para um sentimento mais profundo de crescimento pessoal e também beneficia o coletivo como um todo. Além disso, este princípio estoico transmite-nos uma lição importante sobre o valor da paciência e a importância do tempo. O envolvimento na escuta ativa exige que diminuamos nossos pensamentos acelerados e reações impulsivas, permitindo espaço para reflexão e consideração cuidadosa. Por sua vez, isto permite-nos gerar respostas mais introspectivas e não instintivas,
promovendo assim formas de comunicação mais significativas e eficazes. O ato de ouvir não só ajuda a criar conexões mais fortes entre as pessoas, mas também nutre os laços que nos unem. Quando experimentamos o ato genuíno de sermos verdadeiramente ouvidos, um sentimento de validação e compreensão floresce dentro de nós. Isso estabelece uma base sólida para conexões genuínas e compreensivas, tanto em aspectos pessoais quanto profissionais. Num mundo cada vez mais interligado, mas paradoxalmente solitário, a capacidade de ouvir torna-se um elemento crucial para a construção de comunidades mais coesas e úteis. Resumindo, o princípio estoico primário de dar prioridade à escuta em vez da fala serve como um poderoso lembrete da importância da escuta engajada. Isto exige que realizemos os nossos métodos de comunicação e interação, incentivando uma atitude atenciosa, compassiva e interligada do mundo que nos rodeia. Ao abraçar esta sabedoria, não só melhoramos a nossa existência pessoal, mas também desempenhamos um papel na promoção de uma comunidade global mais perspicaz e pacífica. O segundo princípio, que pode ser visto como uma joia preciosa da sabedoria estoica, exorta-nos a encarar o fracasso não como um obstáculo, mas antes como uma oportunidade valiosa de desenvolvimento e melhoria. Este ensinamento, frequentemente repetido nas palavras de Epicuro, leva-nos a perceber os erros como marcos cruciais no caminho para a grandeza. Numa comunidade que frequentemente rotula os erros como vergonhosos, esta perspectiva apresenta um método revigorante e produtivo de enfrentar desafios. Este princípio serve para lembrar que o fracasso não significa a conclusão de uma jornada, mas sim um elemento indispensável da jornada educativa. Quando cometemos um erro, temos a oportunidade de obter lições e conhecimentos valiosos que não podem ser obtidos por nenhum outro meio. Se percebermos o fracasso não como um inimigo, mas sim como um professor, a nossa perspectiva sobre os erros muda e eles se tornam um instrumento potente para o crescimento pessoal e profissional. Epicuro, com a sua imensa sabedoria estoica, exorta-nos a examinar os nossos erros com um sentido de curiosidade e receptividade, desprovido de qualquer inclinação para o julgamento severo ou a autocondenação excessiva. Esta abordagem permite-nos não só identificar as áreas onde podemos ter errado, mas também permite-nos contemplar ações alternativas para ocorrências futuras. Tal mentalidade promove um crescimento e desenvolvimento contínuos, impulsionando-nos em direção ao auge da realização. Além disso, ao reconhecermos os erros como uma faceta inerente à nossa jornada, cultivamos a força interior e a coragem para enfrentar novas provações e tribulações. Essa capacidade nos permite ser mais flexíveis e preparados para lidar com a imprevisibilidade e as alterações naturais da vida. A capacidade de se recuperar e ganhar sabedoria em meio com os contratempos é uma aptidão essencial, tanto em nossa vida pessoal quanto profissional. Simplificando, o segundo princípio do estoicismo ensina-nos a aceitar o fracasso como um companheiro na nossa jornada de desenvolvimento pessoal. Exorta-nos a encarar cada passo em falso como uma oportunidade de progresso e serve como um lembrete de que o caminho para a grandeza é pavimentado com as lições que aprendemos com os nossos próprios erros. Ao adotar essa mentalidade, nos capacitamos para seguir em frente com maior sabedoria, resiliência e autoconfiança, à medida que nos esforçamos para atingir nossas aspirações e desejos. O terceiro princípio do estoicismo sugere uma abordagem prática para lidar com as incertezas da vida. Esteja pronto para o pior. Este método, ao contrário de ser negativo, defende uma estratégia eficiente no tratamento das ansiedades e preocupações que muitas vezes nos incomodam. Ao reconhecer que o pior cenário é possível, equipar-nos mental e emocionalmente para enfrentar qualquer resultado, cultivando assim uma forte resiliência que nos permite enfrentar o futuro com maior serenidade e autoconfiança. A ideia subjacente aqui não é defender uma existência perpetuamente medrosa ou negativa, mas sim reconhecer a verdade da impermanência e da imprevisibilidade. Ao fazer isso,
podemos nutrir uma mentalidade resiliente e adaptável, que nos permite navegar em diversas situações. Esta mentalidade permite-nos conceber planos alternativos e mecanismos de enfrentamento, minimizando assim sentimentos de impotência quando confrontados com dificuldades e alterações imprevistas. Ao nos prepararmos para os piores cenários, também cultivamos a apreciação e evitamos a complacência durante momentos de bondade e estabilidade. Através do desenvolvimento da nossa consciência, somos capazes de aumentar a nossa gratidão e apreço pelas complexidades da vida, guiando-nos, em última análise, no sentido de abraçar o momento presente com maior intensidade e profunda alegria. Além disso, este processo de preparação promove em nós um sentimento de empatia e compreensão, à medida que reconhecemos que as dificuldades e adversidades são elementos inerentes à jornada humana. Além disso, esta preparação tem o potencial de nos emancipar dos nossos medos mais profundos. Ao confrontarmos estes medos de frente, muitas vezes descobrimos que o seu domínio sobre nós diminui à medida que reconhecemos e abraçamos a possibilidade de enfrentar a adversidade. Consequentemente, a nossa ansiedade diminui e ficamos mais bem equipados para navegar em circunstâncias imprevistas com maior facilidade e compostura. Resumindo, o terceiro princípio estoico aconselha-nos a enfrentar a vida armados com uma prontidão prática e uma atitude receptiva. Ao imaginar e abraçar os piores cenários, cultivamos a força emocional e mental, o que nos capacita a navegar com graça e eficiência pela imprevisibilidade da vida. Ao fazê-lo, estes princípios não só nos preparam para os desafios, mas também nos permitem aproveitar plenamente as perspectivas e os prazeres que surgem no nosso caminho. O quarto princípio do estoicismo nos alerta sobre os perigos potenciais da fortuna, fornecendo um ponto de vista criterioso sobre a riqueza e suas ramificações. Este ensinamento sublinha que, embora a riqueza seja frequentemente desejada e estimada, pode resultar numa distorção dos princípios éticos e no desapego das alegrias genuínas da vida. Serve como um poderoso lembrete para permanecermos vigilantes e cautelosos quando confrontados com a abundância material. Este princípio não diminui o valor da riqueza em si, mas antes adverte contra o perigo de esta se tornar o ponto focal central da existência, obscurecendo assim outras facetas cruciais, como as ligações humanas autênticas, o desenvolvimento pessoal e as contribuições para o bem-estar comum. A atração da fortuna é poderosa, atraindo-nos com a esperança de felicidade e estabilidade. Porém, muitas vezes nos engana com suas promessas fugazes e irreais. Os estoicos, com a sua sábia filosofia, alertam-nos para não cairmos nesta ilusão. Eles lembram-nos que a alegria e o contentamento genuínos não residem na acumulação de bens mundanos, mas sim em levar uma vida virtuosa cheia de propósito e harmonia com a natureza e com os nossos semelhantes. Se por acaso possuímos riqueza, os ensinamentos estoicos exortam-nos a vê-la como um meio para alcançar aspirações nobres, e não como um objetivo final em si mesmo. Nesta lição, também somos incentivados a abraçar a temperança e a gratidão. Ensina-nos a reconhecer que a sorte e a prosperidade são passageiras, enquanto a riqueza genuína reside no nosso próprio caráter e nas ligações com os outros. Ao fazer isso, promovemos um sentimento de contentamento e gratidão pelo que já possuímos. Isso nos protege de uma sede insaciável por mais e da busca eterna por ganhos materiais. Ciclo este que frequentemente resulta em sentimento de vazio e descontentamento. Resumindo, o quarto princípio estoico funciona como um conto de advertência sobre os perigos da riqueza e uma oportunidade para abraçar uma existência mais harmoniosa e com propósito. O conselho dado é estarmos constantemente atentos em nossos anseios e ambições, assegurando que a nossa busca pela prosperidade material não nos afasta de fontes genuínas de alegria e satisfação. Seguindo essa orientação, podemos levar uma vida mais genuína, equilibrada e gratificante. O quinto princípio do estoicismo encoraja-nos a evitar ficar demasiado fixados numa esperança ou ambição específica.
Esta lição esclarecedora sugere que diversificar os nossos sonhos e objetivos pode ajudar-nos a tornar-nos mais adaptáveis e resilientes num mundo em constante evolução. Ao ampliar nosso foco, somos mais capazes de nos ajustar às novas circunstâncias e encontrar satisfação em vários aspectos de nossas vidas. Este princípio reconhece que a obsessão por um único objetivo ou aspiração pode deixar-nos vulneráveis à instabilidade emocional e mental. Quando colocamos toda a nossa energia e esperança em uma única aspiração, nos expomos às incertezas da sorte e do destino. Se não conseguirmos atingir este objetivo, poderemos sentir-nos sem rumo ou desiludidos, incapazes de perceber outras opções e potenciais que nos rodeiam. Contudo, quando expandimos os nossos objetivos e aspirações, estabelecemos uma almofada de segurança emocional e psicológica. Isto permite-nos manter uma perspectiva estável e positiva, mesmo face a contratempos, pois estamos conscientes de outros caminhos para a realização e o contentamento. A capacidade de sermos flexíveis na nossa abordagem à vida permite-nos adaptar-nos e navegar pelas suas diversas complexidades com uma sensação de equilíbrio e tranquilidade. Além disso, quando nos abrimos a uma gama diversificada de interesses e objetivos, melhoramos a nossa experiência de vida global. Cada objetivo ou sonho individual nos apresenta oportunidades distintas de aprendizagem e crescimento pessoal. Isto, por sua vez, permite-nos cultivar um conjunto mais amplo de competências e conhecimentos, capacitando-nos, em última análise, para fazer contribuições significativas tanto para o mundo em geral como para as pessoas que o habitam. Simplificando, o quinto princípio do estoicismo exorta-nos a alargar os nossos horizontes e a abraçar a diversidade das nossas ambições e desejos. Ao fazer isto, dotamo-nos de uma capacidade mais forte de navegar através de circunstâncias imprevisíveis, permitindo-nos descobrir a felicidade e o contentamento em diferentes aspectos das nossas vidas. No processo, nutrimos uma existência mais abundante, em constante evolução e gratificante. O sexto princípio estoico, que se inspira nos sábios ensinamentos de Epicteto, fornece-nos um lembrete valioso sobre a verdadeira essência da riqueza. Esta lição profunda exorta-nos a reconhecer que a verdadeira riqueza não reside nas posses materiais ou na acumulação de bens, mas sim num coração cheio de contentamento e gratidão. Este princípio dá grande ênfase à importância de dirigir a nossa atenção para a apreciação do que já possuímos, em vez de lamentar o que nos pode faltar. Ao adoptar esta perspectiva, somos encorajados a reexaminar os nossos valores e a reavaliar as nossas prioridades. Numa sociedade frequentemente dominada pelo desejo de posses materiais e pela busca incessante de mais, os ensinamentos da filosofia estoica servem como um gentil lembrete de que o verdadeiro contentamento se origina de dentro. Através da nutrição de um sentimento de gratificação com os nossos pertences atuais, somos capazes de criar uma disposição tranquila e alegre que não depende das condições flutuantes do nosso ambiente externo. Este princípio também nos leva a adotar uma mentalidade de apreço pela vida, valorizando e agradecendo pelos bens que possuímos, sejam eles concretos, como pertences materiais, ou abstratos, como conexões, escapadas e realizações individuais. Cultivamos uma visão otimista que fortalece nossa presença. A gratidão nos ajuda a perceber o mundo através de lentes mais magnânimas e a valorizar as delícias modestas e as maravilhas rotineiras. Além disso, ao priorizar a gratidão e o contentamento, tornamo-nos menos vulneráveis às dificuldades e provações da existência. Diante da insatisfação e do desânimo, essa postura nos fortalece, pois entendemos que nossa felicidade e tranquilidade não estão ligadas a fatores externos e sim cultivadas internamente. Resumindo, o sexto princípio do estoicismo, transmitido por Epicteto, encoraja-nos a reconhecer que a verdadeira prosperidade reside em ter uma mentalidade satisfeita e apreciativa. Ao cultivar a gratidão e valorizar os nossos bens atuais, libertarmos-nos da busca incessante por mais e descobrimos a felicidade
e a realização na abundância que já reside nas nossas vidas. Este princípio nos direciona para uma forma de ser mais rica, equilibrada e proposital. O sétimo princípio apresenta um convite profundo à reflexão sobre a inevitabilidade da morte e a natureza passageira da vida. Exorta-nos a reconhecer que o nosso tempo nesta terra é curto e imprevisível, servindo como um lembrete comovente de que cada segundo que passa tem um valor imenso e não deve ser desperdiçado. Este princípio inspira-nos a transcender a superficialidade e o consumismo que frequentemente ofuscam a nossa cultura. Em vez de nos esforçarmos para acumular bens temporários e riquezas que não persistem além da nossa existência mortal, ele sugere que dediquemos os nossos esforços e horas a empreendimentos que nutrem o nosso ser interior e a laços que nos elevam e nutrem. Apreciar a natureza passageira do tempo envolve reconhecer que cada momento que passa apresenta uma chance de crescimento pessoal, iluminação e de causar um impacto significativo na sociedade em que vivemos. Implica compreender que a verdadeira prosperidade não reside nos bens materiais, mas sim nos encontros que encontramos, na sabedoria que adquirimos e nas relações que promovemos com outros seres humanos. O princípio em questão nos convida a viver com maior consciência e propósito, buscando ativamente empreendimentos que realmente nos encantem e nos deixem satisfeitos no longo prazo. Também nos exorta a construir e nutrir ligações genuínas e significativas numa sociedade onde as interações frequentemente se tornam superficiais e passageiras. Serve como um lembrete da importância de promover laços profundos e duradouros com nossos entes queridos, companheiros e comunidade local. Esses relacionamentos são as verdadeiras riquezas da vida, proporcionando consolo, carinho e companheirismo em momentos de extrema dificuldade. Quando entendemos que nosso tempo nesta terra é limitado, acendemos um fogo dentro de nós para vivermos com maior intenção e fervor. Sentimos-nos motivados a deixar uma marca duradoura, a causar um impacto que melhore o mundo em que habitamos. Isto pode implicar o envolvimento em causas nobres, o envolvimento em empreendimentos artísticos, ou mesmo apenas o cultivo de atos de benevolência e empatia nas nossas interações diárias. Como resultado, o sétimo princípio estende um convite à autorreflexão e a mudanças profundas. As palavras deste texto nos encorajam a reconsiderar o que é mais importante para nós e a tomar decisões que estejam de acordo com nossas crenças fundamentais. Ao fazer isto, não só melhoramos as nossas próprias vidas, mas também temos um efeito nas vidas daqueles que nos são próximos, criando ondas de mudanças positivas que se estendem muito além do nosso tempo na Terra. O princípio número 8 enfatiza a importância de ser humilde como um alicerce crucial para o crescimento e desenvolvimento contínuos. Ele acena-nos para reconhecermos a verdade eterna de que o nosso conhecimento, por mais vasto que seja, é apenas uma gota no oceano da sabedoria. Serve como um gentil lembrete de que a busca da verdadeira iluminação não reside na aquisição de fatos e números, mas em abraçar o potencial ilimitado de crescimento e compreensão. Ser humilde na nossa busca pelo conhecimento implica reconhecer as limitações e a impermanência do nosso conhecimento existente, bem como reconhecer as mudanças perpétuas que ocorrem no mundo que nos rodeia. É necessária uma vontade de examinar minuciosamente as nossas convicções e preconceitos, permanecendo receptivos ao descarte do que podemos considerar como certezas. Ao fazê-lo, abrimos espaço para novos insights e perspectivas, expandindo assim os horizontes da nossa compreensão e aumentando a sua profundidade. Este princípio não só nos leva a buscar uma nova sabedoria, mas também a apreciar as percepções e perspectivas daqueles que nos rodeiam. Reconhece que cada indivíduo possui algo de valor e que uma variedade de pensamentos e experiências melhora o processo de aquisição de conhecimento. Ao abraçar a humildade, desenvolvemos a capacidade de ouvir atentamente e contemplar diversas perspectivas, aspecto vital para o avanço pessoal e coletivo. A humildade também nos ajuda a enfrentar erros e contratempos de forma produtiva, em vez de sucumbir ao desânimo ou à defensiva.
podemos perceber esses obstáculos como oportunidades preciosas de adquirir conhecimento e nos aprimorar. Esta ênfase torna-nos mais robustos e flexíveis, características indispensáveis num mundo em constante evolução. Abraçar a modéstia na aquisição de conhecimento é, portanto, uma busca de autoexploração e crescimento. Convida-nos a aprofundar a nossa própria compreensão e as complexidades do mundo que habitamos, esforçando-nos por compreender a complexidade e o fascínio da existência. Quando abraçamos as virtudes da humildade e da curiosidade, nossas vidas se tornam uma porta de entrada para o crescimento, a nutrição e a metamorfose perpétua. Ao aderir a este princípio, cultivamos um sentido mais profundo de atenção plena e intencionalidade, evoluindo para estudantes eternos dentro do profundo reino da existência. O nono princípio investiga o cerne da responsabilidade pessoal e destaca o valor significativo de ter um círculo de indivíduos que nos inspiram a alcançar e sustentar o nosso potencial máximo. Este princípio serve como um lembrete de que, como seres autônomos, possuímos a autoridade e o dever de fazer escolhas que moldam a nossa existência e impactam aqueles que estão ao nosso redor. Salienta que embarcar no caminho do autoaperfeiçoamento não é uma expedição solitária, mas sim uma viagem que é melhorada e ampliada através do companheirismo e do incentivo de outros. Assumir a responsabilidade pessoal implica reconhecer que detemos o papel principal na concepção do modelo para as nossas vidas. Envolve assumir o comando sobre nossas ações, pensamentos e emoções, compreendendo seu impacto em nosso bem-estar geral e no bem-estar daqueles que nos rodeiam. Este princípio exorta-nos a cultivar a autoconsciência, a contemplar as nossas decisões e a comportar-nos de acordo com os nossos princípios e aspirações fundamentais. Obriga-nos a reconhecer os nossos erros, a extrair deles sabedoria e a embarcar em transformações construtivas. Por outro lado, este princípio também sublinha a importância de nos rodearmos de indivíduos que acendem o nosso impulso interior e nos obrigam a evoluir. Esses influenciadores podem assumir a forma de mentores, camaradas, parentes ou colegas de trabalho, que exemplificam as virtudes e realizações que procuramos imitar. Esses indivíduos atuam como espelhos, refletindo as diversas possibilidades que existem dentro de nós. Eles nos inspiram e motivam a perseguir nossos sonhos com determinação inabalável e um forte senso de moralidade. A existência dessas pessoas em nossas vidas promove um ambiente propício ao desenvolvimento e à transformação pessoal. O 10º princípio investiga uma faceta vital da jornada humana, a culpa. Exorta-nos a afastar-nos da teia imobilizadora da culpa e, em vez disso, assumir a responsabilidade pelos nossos atos de uma forma edificante. Este princípio reconhece que, embora a culpa possa surgir como uma reação inata a erros e derrotas, permanecer neste estado pode ser prejudicial e dificultar o nosso desenvolvimento pessoal. Em vez de sucumbirmos às garras da culpa, somos instados a adoptar uma abordagem mais proativa e optimista. A culpa negligenciada tem o potencial de iniciar um ciclo de pessimismo que afeta negativamente a nossa autoestima e impede o nosso progresso. O princípio do 10º, um lembrete importante, enfatiza a natureza universal da falibilidade humana. Ele ressalta a importância de nossas respostas quando confrontados com erros. Em vez de mergulharmos num redemoinho de culpa e arrependimento, somos instados a aproveitar esta oportunidade de crescimento. Devemos extrair lições valiosas das nossas ações e empregar essa sabedoria recém-adquirida para melhorar os nossos esforços futuros. Para evitarmos cometer os mesmos erros no futuro, é importante que reconheçamos e compreendamos os nossos erros, bem como as consequências que eles podem trazer. Assumir responsabilidades desempenha um papel crucial neste processo. Implica avaliar de forma honesta e objetiva as nossas ações e o impacto que tiveram. Em vez de procurar desculpas ou apontar o dedo em direção às pessoas, reconhecemos o nosso próprio papel nas situações que criamos ou em que nos encontramos. Este reconhecimento não deve ser visto como autopunição, mas sim
como uma compreensão madura que serve como ponto de partida para trazer mudanças positivas. Além disso, este princípio sugere que devemos substituir a culpa por uma introspecção cuidadosa e por medidas proativas no sentido da melhoria. Em vez de insistirmos na autoculpa e ponderarmos incessantemente sobre as nossas ações passadas, seria mais frutífero dirigir a nossa energia para encontrar formas de melhorar a nós mesmos e corrigir qualquer dano que possa ter ocorrido. Isto poderia implicar a apresentação de desculpas sinceras, a realização de esforços genuínos para compensar as consequências, ou mesmo a alteração da nossa conduta, de modo a evitar a recorrência de erros semelhantes. Ter compaixão consigo mesmo é crucial para superar os sentimentos de culpa. Implica tratar-nos com o mesmo carinho e empatia que teríamos com um amigo que se encontra numa situação semelhante. Ao reconhecer que ser humano implica ter falhas, podemos adquirir a capacidade de nos perdoar e persistir na nossa jornada de desenvolvimento pessoal com maior sagacidade e coragem. Instilar dentro de nós a motivação para confrontar nossos erros, obter insights deles e avançar com uma mentalidade que é ao mesmo tempo construtiva e otimista. Ao assumir a responsabilidade pelas nossas ações, nos libertamos do peso da culpa e preparamos o caminho para uma existência mais plena. Esta jornada é caracterizada por crescimento e progresso contínuos, levando-nos, em última análise, a uma vida genuína e enriquecida. O 11º princípio nos dá uma visão profunda sobre a forma como reagimos e como isso influencia o caminho que nossas vidas tomam. Reforça a noção de que, embora possamos não ter controle sobre todas as situações que surgem no nosso caminho, possuímos a capacidade de decidir como responderemos a elas. Este princípio implica que o nosso verdadeiro poder para moldar o nosso futuro reside na forma como lidamos com os desafios e contratempos. Este princípio reconhece o fato de que a vida está repleta de provações e reviravoltas inesperadas. Cada um de nós enfrenta períodos de dificuldades, seja na vida pessoal, no trabalho ou nos estados emocionais. No entanto, a essência deste princípio não reside nos obstáculos em si, mas na forma como optamos por enfrentá-los. Cada resposta que exibimos é uma escolha, seja deliberada ou subconsciente, que tem o potencial de nos impulsionar em direção ao crescimento e à iluminação, ou nos condenar à estagnação e à angústia. A ideia principal transmitida aqui é a importância de nutrir a nossa consciência e determinação na forma como reagimos. Ela gira em torno da aquisição da habilidade de parar momentaneamente antes de responder, permitindo-nos avaliar as circunstâncias com uma perspectiva mais clara e selecionar o curso de ação mais vantajoso. Através desta abordagem consciente, podemos transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento pessoal e triunfo. O princípio também destaca a importância de adotar uma mentalidade construtiva e duradoura. Isto não implica desconsiderar angústias ou dificuldades, mas enfrentá-las com coragem e esperança. Em vez de nos deixarmos controlar por sentimentos pessimistas, podemos procurar insights em cada encontro e aplicar estes ensinamentos para progredir com maior sagacidade e coragem. Além disso, o 11º princípio exorta-nos a procurar assistência quando necessário. Enquanto passamos por nossas próprias experiências pessoais, não é necessário que passemos por nossas dificuldades sozinhas. A assistência de entes queridos, sejam eles amigos, familiares ou profissionais, pode fornecer-nos novas perspectivas e recursos para lidar melhor com as adversidades. À medida que nos tornamos mais hábeis em responder de forma construtiva para os desafios, começamos a observar transformações positivas em nossas vidas. Nossas escolhas deliberadas nos orientam em direção ao desenvolvimento pessoal e nos aproximam de um futuro alinhado para os nossos princípios e desejos. Isto inspira-nos a enfrentar as adversidades com atenção plena, coragem e esperança, transformando cada obstáculo num trampolim para um destino mais elevado e mais gratificante. O 12º princípio enfatiza a importância crucial de cumprirmos as nossas obrigações e deveres, comportando-nos consistentemente com honestidade e devoção.
Este princípio atua como um poderoso estímulo para que as nossas escolhas e comportamentos influenciam não apenas as nossas vidas pessoais, mas também as vidas das pessoas na nossa vizinhança e da sociedade como uma entidade completa. Acena-nos para existirmos com códigos de conduta máximos, assumindo a responsabilidade pelas nossas ações e promessas. O ato de cumprir o próprio dever engloba o reconhecimento e o respeito pelos compromissos que temos com nós mesmos, com os outros e com a sociedade como um todo. Implica não apenas cumprir obrigações aparentes, como as relacionadas com o trabalho ou deveres familiares, mas também aderir a uma bússola moral pessoal que nos orienta em todas as nossas interações e processos de tomada de decisão. Significa incorporar confiabilidade, cumprir promessas e estar presente tanto física quanto emocionalmente para aqueles que dependem de nosso apoio. Agir com integridade envolve permanecer fiel às nossas palavras e ações, mantendo uma mentalidade sincera e justa, mesmo quando não estamos sob o escrutínio de ninguém. A integridade ultrapassa o mero cumprimento da lei. Abrange viver de acordo com os princípios morais e éticos que prezamos. Isto implica fazer escolhas que se alinhem com o que é certo, mesmo quando este se apresenta como o caminho mais árduo, e permanecer firmes nos nossos valores no meio de pressões ou tentações externas. A dedicação implica a determinação inabalável de dar o máximo em todas as circunstâncias, persistindo mesmo diante de contratempos e dificuldades. É a personificação do esforço e do fervor em nossos empreendimentos, sejam eles relacionados à nossa profissão, às conexões com outras pessoas ou às aspirações. A dedicação nos obriga a buscar consistentemente o aprimoramento, à medida que buscamos incansavelmente a excelência e a superioridade em todos os aspectos de nossas vidas. Este princípio orientador serve adicionalmente como um lembrete comovente da importância de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e pelos resultados subsequentes que elas produzem. Assumir a responsabilidade pessoal é uma base crucial para uma sociedade justa e operacional, e cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para a criação de um mundo mais próspero. Isto implica reconhecer o impacto que as nossas ações têm sobre os outros e sobre o ambiente, e fazer escolhas conscientes que apoiem a melhoria do bem-estar e da justiça. O 13º princípio traz à luz a importância de ter autocontrole e independência emocional. Ressalta a importância de adquirir a capacidade de não permitir que as atitudes ou ações de outras pessoas nos afetem. Este princípio serve como um lembrete para lutarmos pela maturidade emocional e pela resiliência interior, instando-nos a nutrir uma sensação de calma inabalável, mesmo quando enfrentamos situações desafiadoras. O autocontrole, em termos simples, é a capacidade de administrar nossos próprios sentimentos, ideias e ações, especialmente quando enfrentamos circunstâncias desafiadoras ou provocativas. Implica manter uma sensação de calma e compostura, mesmo quando confrontado com críticas, rejeição ou animosidade. Possuir autocontrole nos capacita a responder de forma ponderada, em vez de impulsivamente, permitindo-nos fazer escolhas deliberadas e conscientes. A autonomia emocional vai muito além do mero autocontrole. Abrange o cultivo de uma libertação interna, pela qual a nossa serenidade e felicidade não dependem das ações ou julgamentos dos outros. Implica compreender que, embora não possamos manipular a conduta daqueles que nos rodeiam, possuímos agência sobre as nossas próprias reações em relação a ela. Através da autonomia emocional, reconhecemos que a responsabilidade pelas nossas emoções cabe exclusivamente a nós e que possuímos a capacidade de preservar o nosso equilíbrio interior, independentemente das condições externas. A essência deste princípio reside na compreensão de que as reações das pessoas são muitas vezes um reflexo do seu próprio mundo interno, em vez de uma resposta direta às nossas ações ou palavras. Abraçar esta compreensão permite-nos proteger-nos de levar cada observação ou gesto para o lado pessoal. Em vez de sucumbir a sentimentos de raiva, amargura e tristeza,
temos o poder de optar por uma perspectiva que seja empática, bondosa e receptiva. Para cultivar o autocontrole e a independência emocional, é preciso praticar diligentemente e exercer imensa paciência. Este esforço pode implicar a utilização de técnicas de atenção plena, o envolvimento numa introspecção profunda, a procura de assistência terapêutica e o embarque na busca de uma compreensão mais profunda de si mesmo. Além disso, pode envolver a aquisição da habilidade de estabelecer limites firmes e libertar-se de circunstâncias ou relacionamentos prejudiciais que perturbam perpetuamente a nossa harmonia interior. O 13º princípio não implica que devamos ser apáticos ou despreocupados uns com os outros. Muito pelo contrário, à medida que cultivamos um equilíbrio emocional mais forte, tornamo-nos mais capazes de prestar assistência sincera, empatia e compreensão. Isso nos permite estar totalmente engajados e acessíveis a outras pessoas de uma maneira mais robusta e eficiente. O 14º princípio defende a simplicidade como meio de alcançar uma existência mais rica e com mais propósito. Enfatiza as vantagens de levar um modo de vida menos complexo, centrado nos aspectos fundamentais. Este princípio transcende a mera redução de pertences físicos ou a eliminação de luxos de nossas vidas. Em vez disso, leva-nos a reavaliar as nossas prioridades, valores e como investimos o nosso tempo e energia. Simplificar as nossas vidas implica fazer escolhas conscientes de possuir menos, mas de maior qualidade. Implica reconhecer que a acumulação excessiva de bens materiais muitas vezes desvia a nossa atenção e nos distancia daquilo que realmente tem significado. Quando eliminamos o desnecessário e nos concentramos no que realmente importa, abrimos espaço para os aspectos significativos que trazem contentamento e prazer genuínos à nossa existência. Isso pode incluir conexões com outras pessoas, experiências memoráveis, desenvolvimento pessoal e causar um impacto positivo em nossas comunidades. A simplicidade também envolve ter pensamentos claros e minimizar o fluxo avassalador de estímulos e informações. Num mundo onde somos constantemente bombardeados com mensagens e obrigações, optar pela simplicidade é um caminho para recuperar a serenidade e o foco. Pode envolver a redução do consumo de mídia, reservar momentos para a introspecção e meditação, ou simplesmente reservar um tempo para saborear o momento presente. Escolher um modo de vida simples não implica abandonar os luxos ou alegrias que nos trazem contentamento. Pelo contrário, implica obter satisfação dos aspectos mais essenciais e duradouros da existência. É uma decisão consciente de levar uma existência menos frenética e com mais propósito, onde as escolhas são guiadas pelo que verdadeiramente enriquece as nossas vidas e confere significado. Envolve minimizar nosso consumo e selecionar com maior atenção. Ao fazê-lo, diminuímos o nosso impacto ambiental e contribuímos para a promoção de uma economia equitativa e sustentável. Isto reflete não apenas a preocupação com o nosso próprio bem-estar, mas também com o bem-estar das gerações futuras e de todo o planeta. Além disso, a simplicidade transmite-nos a sabedoria de valorizar e salvaguardar os nossos bens, em vez de procurar incessantemente mais. Ao fazer isso, desenvolvemos um profundo sentimento de contentamento e admiração pela existência. Essa mentalidade de gratidão serve como pedra angular para promover um encontro de vida mais gratificante. Em essência, o 14º princípio exorta-nos a abraçar a simplicidade como um meio de nos libertarmos do supérfluo e de nos concentrarmos naquilo que tem um significado genuíno. Através deste esforço, não só melhoramos o nosso próprio nível de vida, mas também contribuímos para o estabelecimento de um mundo mais duradouro e justo. O 15º princípio chama a atenção para o significado da resiliência emocional, exortando-nos a nutrir a capacidade de manter a calma e a tranquilidade interiores, apesar das adversidades externas. Este princípio reconhece que a vida está repleta de obstáculos e que inevitavelmente nos depararemos com indivíduos e circunstâncias que colocarão à prova a nossa paz e equilíbrio emocional. No entanto, em vez de sucumbirmos a estas influências,
somos incentivados a cultivar uma fortaleza interior robusta que nos permita permanecer resolutos e fundamentados. A resiliência emocional refere-se à notável habilidade de se recuperar rapidamente dos desafios e de se ajustar às circunstâncias imprevistas, mantendo-se ao mesmo tempo composto e perspicaz. Não implica desconsiderar ou suprimir os nossos sentimentos. Pelo contrário, envolve reconhecê-los, compreender a sua essência e adquirir métodos eficazes para os regular. À medida que cultivamos a resiliência emocional, tornamo-nos menos propensos a respostas impulsivas e cada vez mais hábeis em lidar graciosamente com circunstâncias adversas através de deliberação ponderada e astúcia. É importante reconhecer que desconsiderar a perspectiva pessimista dos outros desempenha um papel vital na defesa deste princípio. Frequentemente, a disposição negativa e as declarações dos indivíduos são principalmente um reflexo de seus conflitos internos e não os nossos. Compreender esta noção ajuda-nos a abster-nos de interpretar estas observações pessoalmente e a manter incólume a nossa serenidade interior. No entanto, é imperativo notar que isso não implica apatia em relação à angústia vivida pelos outros. Em vez disso, enfatiza a necessidade de salvaguardar a nossa própria vitalidade e bem-estar emocional, para que possamos emanar positividade e estabilidade, não só para nós mesmos, mas também para aqueles que nos rodeiam. Para manter nossa calma interior, devemos nos envolver em atividades como meditação, estar atento e refletir. Essas práticas nos permitem obter uma compreensão mais profunda de nossos pensamentos e emoções. Além disso, o 15º princípio serve como um lembrete de que a força emocional é algo que podemos aumentar com o tempo. Isso requer esforço consistente e dedicação à autodescoberta e ao crescimento pessoal. Ao confrontarmos os nossos medos, obstáculos e incertezas com coragem e mente aberta, podemos transformar as nossas experiências mais difíceis em oportunidades para desenvolver ainda mais resiliência e sabedoria. Quando optamos por desconsiderar o pessimismo e o cinismo dos outros, e em vez disso, nos concentramos em manter a nossa própria tranquilidade interior, não só melhoramos o nosso bem-estar geral, mas também nos tornamos um farol de coragem e motivação para aqueles que estão no nosso meio. O princípio em questão esclarece o valor imensurável da amizade, colocando grande ênfase no fato de que conexões genuínas e significativas ultrapassam em muito qualquer forma de abundância material. Este princípio serve como um gentil lembrete de que, embora as posses possam oferecer consolo temporário, são os companheiros leais que realmente nos proporcionam apoio, conforto e camaradagem, enriquecendo, em última análise, as nossas vidas de forma profunda e duradoura. A amizade, um vínculo sagrado entre os humanos, é uma forma profunda e não adulterada de conexão. Companheiros autênticos abraçam nosso verdadeiro eu, permanecendo ao nosso lado nos altos e baixos da vida. Eles nos trazem um deleite incomparável, acendem nosso espírito e proporcionam consolo durante nossos dias mais sombrios. Este princípio exorta-nos a valorizar e nutrir essas alianças, reconhecendo que o calibre das nossas amizades serve como uma medida autêntica de uma existência significativa e satisfatória. O 16º princípio não só enfatiza o significado da amizade, mas também nos leva a refletir sobre as nossas escolhas e valores numa sociedade que muitas vezes equipara o sucesso com os bens materiais. Serve como um gentil lembrete de que a prosperidade genuína pode ser encontrada nos laços que estabelecemos com os outros e no amor que partilhamos. Este princípio nos incentiva a refletir sobre as coisas que realmente valorizamos e a lutar por um equilíbrio mais harmonioso entre nossos esforços materiais e nutrir conexões profundas e gratificantes. A ajuda e o consolo oferecidos pelos companheiros são imensuráveis. Eles possuem a capacidade de compreender nossas dificuldades, oferecer conselhos sagazes e apresentar um ponto de vista alternativo quando nos vemos incapazes de perceber a esperança no horizonte. Nos momentos de turbulência, são os nossos amigos que estendem um ombro reconfortante para nos apoiarmos, e nos momentos de júbilo,
são eles que partilham do nosso riso e da nossa folia. A rede de apoio emocional que temos é muito importante para a nossa saúde mental e para a nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. Construir amizades verdadeiras exige esforço, tempo e comprometimento. Significa estar presente para os outros, ouvir com compreensão e tratá-los com bondade e consideração. Também significa ser um amigo leal em troca, dando o mesmo nível de apoio e amor que esperamos receber. Este princípio motiva-nos a tomar a iniciativa de fortalecer as nossas amizades, dedicando o nosso tempo e energia para nutrir estes laços preciosos. O 17º princípio apresenta uma visão vital para o nosso bem-estar geral e tranquilidade interior. A importância de dirigir os nossos esforços e concentração para os aspectos que estão ao nosso alcance para influenciar. À medida que nos familiarizamos com a ideia de abraçar aquilo que está além da nossa capacidade de alteração, esta orientação serve como um elemento central para diminuir o peso do estresse e da preocupação na nossa existência, promovendo um estado de maior serenidade e equilíbrio. Priorizar aquilo sobre o qual temos autoridade implica reconhecer e assumir a responsabilidade pelos nossos atos, expressões e contemplações individuais. É uma tendência comum investirmos uma quantidade considerável de tempo e energia, preocupando-nos com situações ou escolhas feitas por outros que estão fora do domínio da nossa influência. No entanto, este princípio incita-nos a mudar o nosso foco para áreas onde podemos realmente ter um impacto, tais como as nossas próprias atitudes, decisões e conduta. Ao adoptar esta abordagem, não só melhoramos as nossas próprias circunstâncias, mas também servimos como modelos positivos para aqueles que nos rodeiam. Por outro lado, aceitar o fato de que existem certos aspectos da vida que estão além do nosso alcance implica reconhecer a existência de elementos como as ações dos outros, resultados específicos e eventos globais que estão simplesmente além da nossa capacidade de alteração. A aceitação não é um estado de rendição ou inação, mas sim um estado de perceber e compreender a realidade com clareza e objetividade, garantindo ao mesmo tempo que ela não perturba ou domina as nossas emoções. Quando aceitamos o que está além do nosso controle, aliviamos a tensão e a ansiedade que surgem da resistência à realidade, permitindo-nos, assim, responder de formas mais adaptáveis e imaginativas. A prática da aceitação muitas vezes envolve o envolvimento em exercícios de atenção plena e meditação que nos permitem permanecer presentes e cultivar uma consciência elevada de nossos pensamentos e emoções. Isto permite-nos observar as nossas reações internas, sem julgar ou condenar, e com gentileza e empatia, facilitando assim o processo de aceitação e libertação. Quando reconhecemos e honramos os limites da nossa influência, isso nos confere uma maior adaptabilidade e a capacidade de enfrentar as provações da existência com uma atitude serena e resoluta. Ao abraçar esta perspectiva, não só descobrimos maior tranquilidade e equilíbrio nos nossos esforços diários, mas também nos equipamos para enfrentar a imprevisibilidade e as adversidades através de uma lente mais salubre e frutífera. Este princípio contém a resposta para viver uma vida pacífica e satisfeita, onde abraçamos o momento presente com aceitação, força e concentração. O 18º princípio serve como um poderoso lembrete de que mesmo durante os nossos momentos mais difíceis, existem oportunidades valiosas de progresso e desenvolvimento. Exorta-nos a adoptar uma perspectiva otimista, procurando ativamente vantagens e lições em todas as situações, especialmente naquelas marcadas por dificuldades. Este princípio não só nos obriga a vencer obstáculos, mas também nos capacita a transformá-los em trampolins que elevam o nosso sentimento de contentamento e sabedoria. Para ver a adversidade como uma oportunidade de crescimento, é preciso mudar a sua perspectiva. Em vez de nos fixarmos nas desvantagens de uma circunstância desafiadora, somos encorajados a procurar as lições e possibilidades de desenvolvimento pessoal que ela possa conter. Cada obstáculo que encontramos
contém o potencial de crescimento e autoaperfeiçoamento. Quando enfrentamos desafios com coragem e determinação, temos a oportunidade de adquirir novas habilidades, ampliar nossas perspectivas e fortalecer nosso caráter. Este princípio também sublinha a importância da resiliência e da adaptabilidade. A resiliência permite nos recuperar rapidamente face à adversidade, mantendo uma perspectiva positiva e uma determinação inabalável de persistir. Entretanto, a flexibilidade permite nos ajustar às nossas estratégias e abordagens conforme as circunstâncias exigem, abraçando a mudança como parte integrante do processo de desenvolvimento pessoal. Juntas, essas qualidades nos equipam para enfrentar as incertezas da vida de frente e extrair sabedoria de cada experiência. Além disso, o princípio que segue o 10º e o 8º princípios aconselha-nos a procurar ativamente assistência e motivação de indivíduos que triunfaram sobre os desafios. Ao trocar narrativas e ideias sobre a superação de obstáculos, estabelecemos uma rede de apoio interligado que reforça a nossa determinação e estimula as nossas aspirações. Isto não só nos ajuda a enfrentar as nossas próprias batalhas pessoais, mas também nos permite contribuir para o florescimento e o bem-estar dos outros. Além disso, adotar uma mentalidade de busca de vantagens em todas as circunstâncias nos ajuda a fomentar sentimentos de gratidão e positividade. Ao direcionar a nossa atenção para os aspectos favoráveis, mesmo em tempos árduos, cultivamos uma perspectiva de abundância e de profundo apreço que enriquece a nossa jornada pela vida. Ao adotar essa mentalidade, nos fortalecemos contra os contratempos da vida e nos tornamos receptivos às delícias e possibilidades que se desenrolam a cada dia que passa. Através desta mudança de perspectiva, transformamos obstáculos em catalisadores para o crescimento pessoal. Nutrir nossa resiliência, adaptabilidade e atitude otimista nos impulsiona a alcançar níveis mais elevados de sucesso e contentamento. O 19º princípio nos lembra de sermos sábios e calmos. Nos ensina a aceitar as coisas que não podemos mudar. Este princípio é um forte lembrete de que, mesmo que façamos o nosso melhor e desejemos certas coisas, há muitos aspectos da vida sobre os quais não temos controle. As ações dos outros, os eventos que acontecem ao nosso redor e as forças maiores que moldam o mundo, muitas vezes seguem o seu próprio caminho, independentemente do que fazemos. Reconhecer e aceitar o que está fora do nosso controle não significa que somos fracos ou que estamos desistindo. Mostra que somos maduros e entendemos como as coisas funcionam. Quando mudamos o nosso foco para as nossas próprias ações e respostas, temos uma oportunidade de ouro para exercer a nossa liberdade e impactar os domínios que realmente contam. Isto implica canalizar o nosso vigor e concentração para nos aprimorarmos, aderirmos a práticas éticas e fazermos escolhas deliberadas. Em vez de sermos consumidos pelas ansiedades e imprevisibilidades da vida, é vital abraçar os aspectos incontroláveis, libertando-nos da pesada carga de esperanças impraticáveis e do desejo incessante de controle total. Ao deixar de lado nossas preocupações com coisas que estão além do nosso controle, somos capazes de experimentar uma sensação de alívio do estresse e da ansiedade. Isto permite-nos concentrar-nos nas coisas em que podemos realmente ter impacto, encontrando consolo e contentamento nessas áreas. Permite-nos aceitar a natureza imprevisível da vida e adaptar-nos com os seus desafios com um sentido de adaptabilidade e força. Além disso, este princípio nos esclarece sobre a importância de cultivar a compaixão e a empatia. Revela a profunda verdade de que não temos domínio sobre as ações e escolhas dos outros. Em vez disso, somos instados a abraçar os indivíduos na sua totalidade, reconhecendo as suas batalhas pessoais e os seus caminhos únicos. Isto promove o desenvolvimento de ligações mais saudáveis e de uma sociedade caracterizada pela unidade e pelo acordo, onde a reverência mútua e a aceitação da diversidade são ideais fundamentais. Aceitar a nossa falta de controle sobre as forças externas também nos confere a capacidade de mergulhar totalmente no momento presente, valorizando cada instância
e aproveitando as possibilidades ilimitadas que ela contém. Em vez de nos deixarmos envolver por preocupações sobre o futuro ou remorsos em relação ao passado, o 19º princípio convida-nos a acolher a vida com um sentimento de receptividade e tranquilidade. Isto implica reconhecer os aspectos que estão além da nossa influência e direcionar a nossa atenção para aqueles que estão ao nosso alcance. Para levar uma existência harmoniosa e serena, devemos nos esforçar para nutrir qualidades como resiliência, compaixão e sabedoria, à medida que navegamos pelas complexidades da vida. Este princípio fundamental atua como uma força orientadora durante tempos tumultuados, servindo como um lembrete de que, embora possamos não ter controle sobre as circunstâncias externas, ainda possuímos a capacidade de nos adaptarmos e de fazermos os ajustes necessários. O 20º princípio estende um convite aberto para os indivíduos para estabelecerem uma conexão profunda com seu eu interior e com o mundo ao seu redor. Isso nos convida a viver em alinhamento com os ritmos e padrões naturais da vida. Esta ideia abrange não apenas o ambiente externo, mas também o nosso eu interior e o equilíbrio natural do mundo. Implica reconhecer e valorizar nossas necessidades, habilidades e limites individuais, ao mesmo tempo em que compreende nossa posição e propósito na rede maior de existência. Viver em harmonia com a natureza começa com uma compreensão profunda de si mesmo. Convida-nos a embarcar numa viagem de autoexploração, eliminando as fachadas e as pressões sociais que ocultam o nosso verdadeiro eu. Esse esforço envolve compreender nossas paixões, medos, desejos e tudo o que nos define. Através desta introspecção, podemos começar a alinhar as nossas ações e escolhas com a nossa essência autêntica, levando uma vida imbuída de genuinidade e realização. Além disso, este princípio nos incentiva a reconhecer e honrar nossos limites físicos e emocionais. Ao contrário de ser restritivo, abraçar estes limites permite-nos sincronizar a nossa existência em vez de lutar contra a nossa natureza inerente. Nós nos esforçamos para encontrar métodos para colaborar com isso, resultando em um modo de vida harmonioso e mais receptivo. Além disso, aderir os princípios da natureza implica compreender o nosso papel num esquema mais amplo. Compreendemos e reconhecemos que cada criatura viva desempenha um papel único no ecossistema global. Esta compreensão promove uma admiração e reverência mais profundas pelo mundo natural e por todos os seus habitantes. Também traz à tona a constatação de que nossas ações têm repercussões que vão muito além de nós mesmos, levando-nos a viver com maior consciência e de forma mais sustentável. Além disso, este princípio serve como um lembrete de que a vida é um processo contínuo de crescimento, transformação e rejuvenescimento. Tal como a transição das estações e a adaptação da natureza, somos instados a abraçar e aceitar as mudanças que ocorrem nas nossas próprias vidas, vendo-as como oportunidades naturais de crescimento e aprendizagem pessoal. O sofrimento que muitas vezes suportamos tem origem na nossa resistência às mudanças que ocorrem na vida. No entanto, se aprendermos a seguir o fluxo da vida, descobriremos uma maior sensação de paz e realização. Simplificando, o 20º princípio nos incentiva a viver em sincronia com nosso verdadeiro eu e com o mundo que nos rodeia. Enfatiza a importância de reconhecer e honrar a nossa própria natureza, bem como a natureza de tudo o que nos rodeia. Ao fazer isso, podemos levar uma existência mais genuína, harmoniosa e consciente. O 21º princípio oferece uma luz orientadora para uma vida repleta de gratificação e profundo significado. Enfatiza a suficiência do caminho da virtude, revelando que o contentamento e a realização genuínos escapam às posses materiais e os prazeres passageiros. Em vez disso, residem no cultivo e na aplicação de virtudes fundamentais, como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Essas virtudes não apenas exemplificam qualidades admiráveis, mas também servem como pilares para uma existência verdadeiramente plena. A sabedoria, meu amigo, é a nobre qualidade de possuir conhecimento sobre o que é justo,
o que é mal e o que é meramente sem importância. Implica a nobre busca de cultivar a capacidade de perceber e distinguir com acuidade, permitindo-nos navegar pela vida de acordo com os nossos princípios mais profundos e o bem último. Além disso, a sabedoria exige que reconheçamos as limitações inerentes ao nosso controle sobre o mundo, aceitando a existência tal como ela se apresenta, repleta das suas complexidades enigmáticas e da sua natureza caprichosa. Coragem, caro leitor, é o poder notável dentro de nós para enfrentar obstáculos assustadores de frente, vencer nossas apreensões mais profundas e manter firmemente nossas crenças inabaláveis, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Não se refere apenas à pura audácia física, mas antes abrange o profundo valor ético de cumprir os nossos deveres com a máxima integridade, defender as nossas convicções mais queridas e comportar-nos obedientemente de acordo com os nossos nobres preceitos, mesmo quando tais ações se revelam árduas ou impopulares. A temperança, meu caro amigo, é a arte requintada de manter a harmonia e o autocontrole em meio ao fascínio sempre tentador de nossos desejos e impulsos. É uma capacidade notável exercer moderação na medida certa, refreando habilmente nossos apetites insaciáveis e emoções apaixonadas. Ao fazer isso, nos permitimos existir em um estado de bem-estar e equilíbrio, tanto física quanto emocionalmente. O 21º princípio traz à mente a noção de que os bens materiais e os prazeres momentâneos podem nos trazer contentamento passageiro, mas é o modo de vida correto que nos concede felicidade duradoura e um senso de direção. Quando perseguimos ativamente e incorporamos essas virtudes em cada ação que empreendemos, não só melhoramos a nossa própria existência, mas também aumentamos o bem-estar e a alegria geral daqueles que nos rodeiam. Viver uma vida virtuosa é uma jornada contínua de desenvolvimento pessoal e autoaperfeiçoamento. Requer introspecção consistente, autocontrole e prontidão para enfrentar nossas próprias fraquezas e limitações. No entanto, as recompensas advindas de trilhar esse caminho são incomensuráveis. Quando abraçamos plenamente o conceito de virtude como algo abrangente e satisfatório, deparamo-nos com uma fonte de alegria e contentamento que é genuinamente profunda e duradoura na sua realização. Esta crença fundamental serve como uma luz orientadora que nos conduz através das provações tempestuosas e imprevisíveis da existência, lembrando-nos constantemente que o cerne da nossa existência reside nas escolhas que fazemos sobre o nosso caráter e estilo de vida. O 22º princípio nos convida a buscar a ataraxia, um estado de calma e paz de espírito. Esta ideia fundamental na filosofia estoica incorpora a busca de uma tranquilidade interior profunda e duradoura, uma serenidade inabalável que perdura independentemente das provações e tribulações da vida. A busca pela ataraxia não envolve suprimir ou desconsiderar as emoções, mas sim o processo de compreendê-las, abraçá-las e lidar com elas de maneira lógica e composta. Cultivar esta tranquilidade interior começa com o reconhecimento de que as emoções são reações inerentes com os nossos encontros e interpretações. Em vez de tentar reprimi-los ou criticá-los, deveríamos examiná-los com curiosidade e compreensão. O segredo para encontrar paz e tranquilidade reside em perceber que, embora possamos não ter controle sobre o que acontece ao nosso redor, temos controle sobre como escolhemos reagir. Envolve desenvolver a capacidade de responder a situações com uma mente calma e serena, em vez de agir por impulso. Através da prática da atenção plena e da autorreflexão, podemos criar um espaço entre nós e as nossas reações imediatas, permitindo-nos escolher conscientemente respostas que estejam alinhadas com os nossos valores e aspirações fundamentais. Cultivar virtudes como sabedoria, coragem e temperança é outra parte crucial da prática da ataraxia. A sabedoria, um dom que nos foi concedido, concede-nos o poder de perceber o que realmente tem significado em nossas vidas. Orienta-nos a alocar a nossa energia em áreas onde as nossas ações podem trazer mudanças positivas.
A coragem, uma força interior de imensa força, nos encoraja a enfrentar as adversidades de frente. Ele nos capacita a manter a serenidade mesmo diante do medo paralisante ou do reino perturbador da incerteza. A temperança atua como uma bússola, garantindo que mantenhamos o equilíbrio em todos os aspectos da vida. Ao evitar a indulgência e os extremos que têm o potencial de perturbar a nossa tranquilidade, encontramos consolo no seu abraço. Além disso, é através da prática da gratidão e da aceitação que descobrimos uma chave profunda para atingir a ataraxia, um estado inabalável de tranquilidade. Ao cultivar a gratidão pelas bênçãos e pelas lições encontradas em cada experiência, juntamente com a aceitação de circunstâncias fora do nosso controle, nos libertamos das cadeias do desejo e do arrependimento doloroso. Esta libertação etérea nos presenteia com uma nova apreciação pelas complexidades da vida e nos confere uma autêntica sensação de paz que ressoa profundamente em nossas almas. Não esqueçamos que a ataraxia não é um mero estado de apatia ou desconexão das nossas emoções. Em vez disso, é um envolvimento profundo e deliberado na vida, onde os nossos sentimentos são abraçados de todo o coração, mas evitamos deixá-los ditar as nossas escolhas ou determinar a nossa felicidade. O 23º princípio introduz uma prática influente e transformadora, o ato de reflexão constante. Essa rotina envolve reservar um momento todos os dias para avaliar cuidadosamente suas ações, intenções e estado geral de ser. Serve como uma oportunidade para um autoexame profundo, onde você questiona a habilidade e a eficácia de sua conduta, ao mesmo tempo que identifica áreas que precisam de crescimento e aprimoramento. Ao se envolver nesta prática, você não apenas adquire uma compreensão mais profunda de si mesmo, mas também cultiva a autodisciplina, melhorando assim a qualidade de sua vida e as interações com os outros. A reflexão constante serve como um momento de autorreflexão genuína. À medida que cada dia chega ao fim, crie o hábito de reservar um tempo para refletir sobre suas ações e escolhas. Reserve um momento para refletir. As ações que tomei hoje estão alinhadas com minhas virtudes e valores mais profundos? Existe algum aspecto do meu comportamento que poderia ter sido melhorado? De que forma posso lutar pelo crescimento e progresso pessoal amanhã? É importante notar que o envolvimento neste exercício introspectivo não tem como objetivo fomentar sentimentos de culpa ou arrependimento. Em vez disso, visa reconhecer tanto as realizações como os retrocessos como trampolins inestimáveis para a aprendizagem e o desenvolvimento. Ao se envolver nesta prática de autorreflexão, você será capaz de cultivar uma compreensão profunda de suas motivações e conduta internas. Com o passar do tempo, você começará a observar regularidades em como reage e faz escolhas. Alguns deles podem estar alinhados com seus objetivos, enquanto outros podem exigir ajustes à medida que você se torna mais consciente desses padrões. Você tem a chance de remodelar propositalmente suas ações futuras para que se alinhem melhor com seus sonhos e valores. Isso pode atuar como uma forte força motriz para garantir que suas ações permaneçam congruentes com seus objetivos de longo prazo e com o tipo de pessoa que você deseja ser. Ao refletir consistentemente sobre si mesmo, o cultivo da autodisciplina torna-se um instrumento vital para superar obstáculos e resistir a atrativos imediatos que podem desviar a pessoa da direção pretendida. Ao invés de se perceber como um ser inflexível e estagnado, você passa a reconhecer sua natureza em constante evolução, sempre capaz de adquirir conhecimentos e aprimorar suas habilidades. Esta transformação pode reforçar a sua resistência, fortalecer a sua capacidade de lidar com contratempos e estimular a sua prontidão para se aventurar em territórios desconhecidos. Através da autorreflexão perpétua, você atinge uma maior consciência de suas ações e adquire maior autoridade para moldar sua existência de acordo com seus princípios mais profundos. O envolvimento neste ritual diário serve como uma jornada para se compreender melhor, cultivar a disciplina e evoluir constantemente, o que acaba levando a uma existência mais gratificante e virtuosa. O 24º princípio
estende um convite para reavaliarmos a nossa percepção das dificuldades. Em vez de encarar cada obstáculo como uma ocorrência infeliz, somos encorajados a vê-los como oportunidades valiosas para mostrar as nossas virtudes e fortalecer o nosso caráter. Este princípio defende uma atitude proativa e otimista com os desafios que enfrentamos, reconhecendo o seu potencial para estimular o crescimento e o progresso pessoal. Perceber e responder às dificuldades como oportunidades exige uma mudança substancial na nossa mentalidade. Em vez de sucumbirmos a sentimentos de desânimo ou derrota quando enfrentamos contratempos e obstáculos, somos desafiados a vê-los como solo fértil para nutrir a nossa fortaleza interior, sagacidade e durabilidade. Cada provação assume a forma de um teste, uma ocasião em que podemos empregar e aprimorar nossas qualidades admiráveis, como bravura, compostura, tenacidade e flexibilidade. Este princípio não diminui a dor ou o desafio que a adversidade pode trazer. Em vez disso, reconhece que, embora não possamos manipular as circunstâncias externas, possuímos o poder de controlar as nossas reações em relação a elas. Ao optarmos por reagir com a mentalidade de adquirir conhecimento e evoluir, convertemos encontros possivelmente desfavoráveis em ensinamentos preciosos e chances de avanço. Quando percebemos os desafios como perspectivas, isso ajuda no cultivo de profunda compreensão e empatia por nós mesmos e por nossos semelhantes. Adquirimos a capacidade de valorizar a jornada de superação das adversidades e de reconhecer a fortaleza que emerge do confronto e da superação de obstáculos. Além disso, isso nos permite estender a mão amiga e compreender a dor e as dificuldades enfrentadas pelos outros, pois passamos pessoalmente pela importância de permanecermos fortes e demonstrarmos coragem. Além disso, este ponto de vista motiva-nos a procurar ativamente o desenvolvimento pessoal, não apenas em tempos difíceis. Ao adotar uma mentalidade de crescimento perpétuo, procuramos constantemente oportunidades para nos superarmos, ultrapassarmos os nossos limites e nos aventurarmos além da nossa zona de conforto. Isto dota-nos de maior prontidão e resiliência quando enfrentamos dificuldades inevitáveis. Quando encontramos dificuldades na vida, temos a oportunidade de vê-las como oportunidades. Ao fazer isso, adotamos uma mentalidade de resiliência, receptividade e positividade. Isto não só nos permite vencer obstáculos com maior facilidade, mas também nos permite extrair deles o máximo benefício. Como resultado, cada experiência torna-se um trampolim para uma representação mais esclarecida, robusta e virtuosa de nós mesmos. O 25º princípio nos acena para um estado de completa unidade e consciência. Exorta-nos a residir no momento presente, mergulhando no aqui e agora. A filosofia estoica nos ensina a reconhecer a importância de nos prepararmos para o futuro, ao mesmo tempo que valorizamos o valor incomensurável de viver no presente. Ao fixar a nossa atenção na tarefa que temos em mãos e abraçar a vida à medida que ela se desenrola diante de nós, somos capazes de nos livrar da preocupação excessiva com o que está por vir e do remorso persistente pelo que já aconteceu. Este princípio serve como um lembrete gentil para abraçar e valorizar totalmente o momento presente. Abraçar o presente implica canalizar o nosso foco e vitalidade para o aqui e agora, valorizando os momentos e as possibilidades que ele apresenta. Envolve mergulhar completamente em nossos esforços, seja trabalhando duro, conectando-nos com outros seres, ou simplesmente relaxando e rejuvenescendo. Quando empreendemos esta ação, não só aumentamos a nossa eficácia e contentamento, mas também promovemos uma tranquilidade e um deleite mais profundos. Este princípio não implica que devamos desconsiderar o passado ou o que está por vir. Ganhar sabedoria com nossos encontros anteriores e traçar estratégias para o que está por vir são componentes vitais da existência. No entanto, os estoicos servem como um lembrete de que a única realidade que realmente possuímos e sobre a qual controlamos é o momento atual. Estar excessivamente preocupado com o que está por vir ou lamentar acontecimentos passados são tendências que desviam a nossa atenção do momento presente
e podem levar a sentimentos de desconforto e descontentamento. Abraçar o presente também implica reconhecer e apreciar a vida à medida que ela se desenrola, sem impor-lhe os nossos desejos. Isto implica reconhecer e abraçar a nossa realidade atual, completa com as suas falhas e maravilhas. Ao abraçar a vida aqui e agora, podemos descobrir uma sensação de tranquilidade e realização que surge do reconhecimento de que, embora possamos não ter poder sobre tudo, temos a capacidade de controlar a nossa perspectiva e interpretação. Além disso, o envolvimento na prática da atenção plena tem um grande potencial para nutrir a capacidade de existir no momento atual. Abordagens como a meditação, a respiração consciente e a contemplação observadora ajudam-nos a fundamentar os nossos pensamentos e o nosso eu físico no presente, diminuindo consequentemente a inclinação para nos envolvermos em preocupações com o que está por vir ou com remorso pelas ocorrências passadas. Quando residimos dentro dos limites do momento presente, nossa percepção é intensificada para perceber a beleza e as possibilidades que estão incorporadas a cada segundo que passa. Nós nos aliviamos da ansiedade pelo que ainda está por vir e do remorso pelo que já aconteceu, descobrindo assim, a cada hora que passa, uma extensão para o desenvolvimento pessoal, a iluminação e a gratidão. Este princípio não diminui a dor ou o desafio que a adversidade pode trazer. Em vez disso, reconhece que, embora não possamos manipular as circunstâncias externas, possuímos o poder de controlar as nossas reações em relação a elas. Ao optarmos por reagir com a mentalidade de adquirir conhecimento e evoluir, convertemos encontros possivelmente desfavoráveis em ensinamentos preciosos e chances de avanço. Quando percebemos os desafios como perspectivas, isso ajuda no cultivo de profunda compreensão e empatia por nós mesmos e por nossos semelhantes. Adquirimos a capacidade de valorizar a jornada de superação das adversidades e de reconhecer a fortaleza que emerge do confronto e da superação de obstáculos. Além disso, isso nos permite estender a mão amiga e compreender a dor e as dificuldades enfrentadas pelos outros, pois passamos pessoalmente pela importância de permanecermos fortes e demonstrarmos coragem. Além disso, este ponto de vista motiva-nos a procurar ativamente o desenvolvimento pessoal, não apenas em tempos difíceis. Ao adotar uma mentalidade de crescimento perpétuo, procuramos constantemente oportunidades para nos superarmos, ultrapassarmos os nossos limites e nos aventurarmos além da nossa zona de conforto. Isto dota-nos de maior prontidão e resiliência quando enfrentamos dificuldades inevitáveis. Quando encontramos dificuldades na vida, temos a oportunidade de vê-las como oportunidades. Ao fazer isso, adotamos uma mentalidade de resiliência, receptividade e positividade. Isto não só nos permite vencer obstáculos com maior facilidade, mas também nos permite extrair deles o máximo benefício. Como resultado, cada experiência torna-se um trampolim para uma representação mais esclarecida, robusta e virtuosa de nós mesmos. O 25º princípio nos acena para um estado de completa unidade e consciência. Exorta-nos a residir no momento presente, mergulhando no aqui e agora. A filosofia estoica nos ensina a reconhecer a importância de nos prepararmos para o futuro, ao mesmo tempo que valorizamos o valor incomensurável de viver no presente. Ao fixar a nossa atenção na tarefa que temos em mãos e abraçar a vida à medida que ela se desenrola diante de nós, somos capazes de nos livrar da preocupação excessiva com o que está por vir e do remorso persistente pelo que já aconteceu. Este princípio serve como um lembrete gentil para abraçar e valorizar totalmente o momento presente. Abraçar o presente implica canalizar o nosso foco e vitalidade para o aqui e agora, valorizando os momentos e as possibilidades que ele apresenta. Envolve mergulhar completamente em nossos esforços, seja trabalhando duro, conectando-nos com outros seres, ou simplesmente relaxando e rejuvenescendo. Quando empreendemos esta ação, não só aumentamos a nossa eficácia e contentamento, mas também promovemos uma tranquilidade e um deleite mais profundos.
Este princípio não implica que devamos desconsiderar o passado ou o que está por vir. Ganhar sabedoria com nossos encontros anteriores e traçar estratégias para o que está por vir são componentes vitais da existência. No entanto, os estoicos servem como um lembrete de que a única realidade que realmente possuímos e sobre a qual controlamos é o momento atual. Estar excessivamente preocupado com o que está por vir ou lamentar acontecimentos passados são tendências que desviam a nossa atenção do momento presente e podem levar a sentimentos de desconforto e descontentamento. Abraçar o presente também implica reconhecer e apreciar a vida à medida que ela se desenrola, sem impor-lhe os nossos desejos. Isto implica reconhecer e abraçar a nossa realidade atual, completa com as suas falhas e maravilhas. Ao abraçar a vida aqui e agora, podemos descobrir uma sensação de tranquilidade e realização que surge do reconhecimento de que, embora possamos não ter poder sobre tudo, temos a capacidade de controlar a nossa perspectiva e interpretação. Além disso, o envolvimento na prática da atenção plena tem um grande potencial para nutrir a capacidade de existir no momento atual. Abordagens como a meditação, a respiração consciente e a contemplação observadora ajudam-nos a fundamentar os nossos pensamentos e o nosso eu físico no presente, diminuindo consequentemente a inclinação para nos envolvermos em preocupações com o que está por vir ou com remorso pelas ocorrências passadas. Quando residimos dentro dos limites do momento presente, nossa percepção é intensificada para perceber a beleza e as possibilidades que estão incorporadas a cada segundo que passa. Nós nos aliviamos da ansiedade pelo que ainda está por vir e do remorso pelo que já aconteceu, descobrindo assim, a cada hora que passa, uma extensão para o desenvolvimento pessoal, a iluminação e a gratidão. Musônio, um conhecido filósofo da escola de pensamento estoica, forneceu conselhos valiosos sobre como praticar a moderação, que é um componente vital para levar uma vida equilibrada e satisfatória. De acordo com a sua filosofia, a indulgência excessiva em coisas como alimentos ou bens materiais pode levar a resultados negativos, como doenças físicas e mentais, bem como a deterioração acelerada. O conceito de moderação não é simplesmente uma recomendação casual. Pelo contrário, é considerado um princípio fundamental na filosofia estoica, que enfatiza a importância da disciplina e do autocontrole como elementos essenciais para alcançar o sucesso e experimentar a realização em todos os aspectos da vida. Musônio aconselha-nos a encontrar um equilíbrio harmonioso entre as polaridades da abundância excessiva e da privação severa. O ato de excesso de indulgência pode causar desconforto corporal, complicações de saúde e um peso psicológico de remorso ou tristeza no momento imediato. Por outro lado, um estado extremo de restrição também se revela prejudicial, pois gera insatisfação e alimenta o fogo do desejo de indulgência num momento posterior. Assim, Musônio exorta-nos a embarcar numa busca pelo equilíbrio, em que participamos no sustento em medidas moderadas que gratificam os nossos sentidos sem ultrapassar os limites do excesso, promovendo um encontro enriquecedor em vez de um encontro repleto de danos. Esforcemo-nos pela moderação e exerçamos a disciplina e o autocontrole. Ao adotar esta abordagem, não só contribuímos para o nosso sucesso e bem-estar pessoal, mas também trazemos harmonia às nossas ações. Isso, por sua vez, garante um dia mais satisfatório e equilibrado à medida que buscamos nossos objetivos e aspirações. Na grande sinfonia da vida, a moderação desempenha um papel crucial, atuando como peça fundamental. Quando conduzido com habilidade, nos leva a uma existência mais abundante e significativa. Para evitar falar negativamente sobre si mesmo, um princípio fundamental do estoicismo é exaltar a força interior e a resiliência, o que é uma filosofia. É importante compreender que nunca devemos nos envolver em conversas internas negativas, nem mesmo na privacidade dos nossos próprios pensamentos. Como aconselhou certa vez o sábio imperador estoico e filósofo Marco Aurélio, devemos abster-nos de reclamar, mesmo em silêncio.
Esta prática tem grande importância para salvaguardar a nossa autoconfiança e bem-estar mental geral. Entregar-se continuamente a pensamentos autodepreciativos, como "sou péssimo nisso" ou "nunca vou melhorar", não apenas diminui nosso senso de autoestima, mas também dificulta nossa motivação para abraçar plenamente o estoicismo. Compreender a importância de nossos pensamentos internos e do diálogo interno é crucial. Em vez de nos rebaixarmos, devemos fazer um esforço para reconhecer o nosso potencial e o que somos capazes. Isto exige que desenvolvamos uma mentalidade que nos permita acreditar com confiança nas nossas capacidades e na nossa capacidade de desenvolvimento pessoal. Ao abraçar intencionalmente uma perspectiva positiva que dá prioridade ao crescimento, aumentamos a nossa autoconfiança e resiliência. A essência da filosofia estoica é evidente neste enfoque, que enfatiza a importância do nosso diálogo interno. Sugere que, para alcançar o autodomínio, devemos primeiro examinar como falamos conosco mesmos. Ao adotar um diálogo interno positivo e inspirador, estamos embarcando na jornada fundamental para cultivar uma mentalidade que seja ao mesmo tempo resiliente e voltada para a realização. O estoicismo nos ensina a reconhecer que a nossa percepção e reação são os obstáculos que moldam grandemente a nossa busca pela realização pessoal e pela felicidade. Quando adotamos uma mentalidade que nos incentiva a reconhecer e valorizar as nossas próprias capacidades, damos a nós mesmos o poder de enfrentar as dificuldades com segurança e obter sabedoria delas. Este processo ajuda a aumentar a nossa autoconfiança e força emocional, estabelecendo uma base sólida para o crescimento pessoal. Em essência, seguir os ensinamentos do estoicismo envolve desenvolver conversas internas positivas e produtivas, alinhando-nos com os princípios de resiliência e autoaperfeiçoamento defendidos pelos estoicos. Epicteto, um renomado filósofo estoico, fornece orientação perspicaz sobre como superar desafios, enfatizando a importância de abordar nossa jornada rumo ao autoaperfeiçoamento com humildade e prudência. Ele propõe que, em vez de nos gabarmos das nossas realizações e avanços, devemos deixar que as nossas ações e a evolução do caráter falem por si, como evidência genuína do nosso desenvolvimento. O triunfo genuíno é uma viagem individual empreendida para enriquecimento pessoal, não para angariar aplausos ou reconhecimento. Epicteto sublinha que, ao discutir incessantemente as nossas deficiências, corremos o risco de manchar a sinceridade dos nossos motivos. O avanço genuíno em nossas vidas pessoais não pode ser medido pelas meras palavras que proferimos. Em vez disso, encontra-se nas transformações concretas que ocorrem em nossas ações, personalidade e mentalidade. A jornada em direção ao autoaperfeiçoamento deve ser um esforço contínuo e discreto, centrado no nosso próprio crescimento e não na aprovação dos outros. Ao adoptar esta perspectiva, criamos espaço para que as nossas realizações e progresso ocorram organicamente, servindo em última análise como fonte de inspiração e influência positiva para aqueles que nos rodeiam, mais do que qualquer pronunciamento extravagante. A jornada para o autoaperfeiçoamento, seguindo a sabedoria de Epicteto, torna-se uma jornada de humildade e modéstia. À medida que viajamos pela vida, descobrimos que é melhor mostrar o nosso progresso e influência sobre os outros através das nossas ações e resultados. Esta abordagem é genuína e persuasiva, pois fala verdadeiramente por si. A gratidão desempenha um papel crucial em nossa própria felicidade e no relacionamento com os outros. A filosofia estoica e as sábias palavras de Epicuro enfatizam a importância de reconhecer e valorizar o que já possuímos, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. Essa mentalidade é uma prática significativa que melhora a qualidade de nossa existência cotidiana. Uma mentalidade pouco apreciativa pode parecer imperceptível, revelando-se através de uma falha em reconhecer os atos gentis dos outros ou de uma inclinação para subestimar as pequenas alegrias que trazem consolo e prazer diariamente. Por outro lado,
O cultivo deliberado da gratidão implica reconhecer e valorizar ativamente experiências positivas, sejam elas grandes gestos de benevolência ou pequenos exemplos de acaso. Expressar gratidão desempenha um papel crucial em levar uma vida plena. Além disso, tem o poder de reforçar e melhorar as nossas relações, promovendo uma atmosfera onde os indivíduos se sentem respeitados e valorizados. Porém, quando deixamos de demonstrar gratidão, corremos o risco de nos distanciarmos daqueles que estão em nossas vidas, prejudicando nossos relacionamentos e cultivando um ambiente de descontentamento e desvalorização. Por outro lado, ao expressar gratidão, somos capazes de criar laços inquebráveis e cultivar conexões positivas, resultando num ambiente emocionalmente enriquecedor que promove um sentimento de admiração mútua. Portanto, é de extrema importância nutrir um sentimento de apreciação em nossa existência cotidiana. Isto implica não apenas expressar gratidão pelas vantagens materiais, mas também reconhecer o apoio emocional, a gentileza e o carinho que recebemos. Ao fazê-lo, não só melhoramos a qualidade das nossas próprias vidas, procurando ativamente a positividade, mas também fortalecemos os nossos laços com os outros, promovendo um ambiente baseado na confiança e na admiração mútua. A gratidão vai além da mera educação. Em vez disso, atua como um catalisador para forjar ligações humanas e estimular o desenvolvimento pessoal. Serve como ingrediente fundamental para uma vida mais plena e gratificante. Sêneca, uma figura influente na filosofia estoica, compartilhou ideias atemporais que continuam a ressoar profundamente na era moderna. Como indivíduos, possuímos a notável capacidade de ter 2 ouvidos e apenas uma boca. Este arranjo intrigante certamente serve a um propósito profundo. Consequentemente, torna-se imperativo que abracemos a arte de ouvir com mais ardor do que de nos envolvermos em discursos incessantes. Este conselho ultrapassa a mera simplicidade, provocando profunda contemplação sobre a nossa comunicação e interação na atualidade, onde todos anseiam por ser reconhecidos. O ato de ouvir atentamente torna-se indispensável. Ouvir com atenção envolve muito mais do que simplesmente ouvir. Envolve foco de todo o coração, sintonizando-se com as palavras, emoções e sutilezas não verbais enquanto se ouve com atenção. Apresentamos uma oferta preciosa, o respeito. Demonstramos gratidão pelos pensamentos e encontros de outras pessoas, que podem fortalecer conexões e melhorar a comunicação em todas as situações. Ouvir não é bom apenas para a sociedade, mas também nos ajuda a crescer e a nos desenvolver como indivíduos. Quando adotamos ativamente novas ideias e perspectivas, alargamos a nossa compreensão do mundo e ficamos mais bem equipados para fazer escolhas informadas. É importante lembrar que numa sociedade que muitas vezes valoriza a autoexpressão e ser visto, ser um bom ouvinte requer atenção plena, respeito genuíno e inteligência consciente. Quando dedicamos tempo para desenvolver essa habilidade, ela traz muitos benefícios para nossas interações e relacionamentos. Isso não apenas os aprimora, mas também abre caminho para um crescimento pessoal e profissional substancial. Portanto, em nossas futuras conversas, liberamos a poderosa força da escuta e descobrimos um vínculo profundo que leva a um desenvolvimento pessoal e profissional mais gratificante. Marco Aurélio, o renomado imperador e filósofo, transmitiu-nos a sabedoria de que uma vida satisfeita pode ser alcançada com posses mínimas, pois a verdadeira riqueza reside na nossa perspectiva. Nosso estado de felicidade depende em grande parte de nossa mentalidade e da maneira como optamos por interpretar e reagir às circunstâncias que nos cercam. Doravante, o envolvimento em reclamações serve apenas para perpetuar um ciclo monótono e infrutífero. Reclamações frequentes nem sempre resultam em resoluções ou alterações desejáveis, mas, em vez disso, geram sentimentos de vitimização e desprovidos de poder, amplificando os níveis de estresse e frustração vivenciados. Resmungar consistentemente tem o potencial de esgotar a qualidade de nossas conexões interpessoais, pois se torna emocionalmente desgastante
para aqueles que estão próximos de nós. Por outro lado, tomar uma decisão consciente de abster-se de reclamar e direcionar a nossa atenção para os aspectos positivos pode provocar uma transformação profunda nas nossas vidas. Essa escolha ajuda a melhorar nosso bem-estar mental, diminuindo os níveis de estresse e aumentando nossa fortaleza emocional. Quando emanamos positividade, ela exerce um efeito magnético sobre os outros, atraindo-os para nós e fortalecendo nossas conexões. Além disso, quando nos abstemos de reclamar e nos concentramos em encontrar soluções e tomar medidas proativas, a nossa produtividade dispara à medida que eliminamos distrações desnecessárias e nos tornamos mais eficazes nos nossos esforços. Além disso, cultivar um sentimento de gratidão através da promoção do apreço pelo que já possuímos pode levar a um estado de contentamento e alegria. Se você quiser minimizar a quantidade de reclamações em sua vida, tente incorporar a atenção plena à sua rotina. Aproveite o tempo para estar consciente de seus pensamentos e emoções. Em vez de se concentrar no problema em questão, procure ativamente soluções. Faça da expressão de gratidão uma prática regular, algo que você faz sem sequer pensar nisso. Lembre-se das sábias palavras de Marco Aurélio, que acreditava que a verdadeira felicidade vem de dentro e é influenciada pela nossa mentalidade. O estoicismo, com o seu princípio de silêncio seletivo, ensina-nos o valor de considerar cuidadosamente quando falar e quando guardar os nossos pensamentos para nós mesmos. Ao adotar esta abordagem, podemos melhorar muito o nosso crescimento pessoal e fortalecer as nossas relações com os outros. É importante lembrar que nem todo pensamento ou sentimento precisa ser vocalizado. Através da prática deliberada de escolher quando permanecer em silêncio, podemos adquirir a habilidade de navegar na nossa jornada pela vida com propósito e discernimento. Em última análise, isso nos levará a uma existência profunda e significativa, onde cada experiência possui um significado mais profundo. Continuemos a explorar esta profunda filosofia, pois ela contém lições inestimáveis que podem ser aplicadas à nossa vida cotidiana, conferindo-nos força, sabedoria e uma tranquilidade que reside no nosso interior.